presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ofensivas terrestres contra o narcotráfico na Venezuela devem começar muito em breve. Trump também afirmou que apelará para o jeito difícil com a Venezuela, caso necessário. Caivana, eu só fico me perguntando o seguinte, esse muito breve demora quanto tempo? Esse muito breve, Andréia, ele passa por alguns, como é que a gente vai falar? Alguns pontos estratégicos, né? É um método dissuasório tentando impedir, na verdade, que o conflito ocorra. Ninguém quer um conflito, todo mundo sabe que é caro, né? É custoso, já deve estar custando bastante dinheiro para os Estados Unidos manter tudo isso de tropa, de navio, tem submarino também, né? Tem aviões ali à disposição, já fizeram aquele B-52, que é um transcontinental, né? Ele já fez mais de 2 viagens lá de Washington até o Mar Caribenho e voltou. Tudo isso tem um custo altíssimo, mas ainda assim menor do que se você tiver que usar as suas munições para atacar um determinado país. Inclusive, eu tenho acompanhado aí, não com tanta, como é que a gente vai falar? Direto, né? Diretamente isso, e sendo meu único foco, mas tenho acompanhado também esse assunto e vi que os chefes das nossas Forças Armadas, né, de maneira geral, estão bastante preocupados, principalmente do Exército, em virtude de 2 questões primordiais caso ocorra uma invasão americana. A primeira é aquela natural, né? A população de bem pode tender a fugir por meio terrestre para o Brasil, já que até mesmo os voos comerciais estão impedidos. E também a fuga de narcoterroristas, de narcotraficantes. Isso é um perigo bastante grande, né, para o nosso território. E as Forças Armadas estão bastante preocupadas. Parece que isso já vem acontecendo num ritmo não tão grande, mas, obviamente, como eu disse, pode se intensificar à medida que os Estados Unidos resolvam invadir a Venezuela. Agora, não me parece que haja outra alternativa, porque se de um lado tem esse posicionamento dissuasório do governo americano, de Donald Trump, de dar imensos avisos, inúmeros avisos, oportunidades para que ele renuncie, para que ele saia, do lado de lá, o Maduro parece estar resistindo. Então, de duas uma, ou ele não está acreditando que Donald Trump possa efetivamente invadir o território venezuelano, ou ele está jogando para o tudo ou nada, porque ele já sabe que perdeu. Andréia, nossa audiência, e os meus colegas aqui, o professor Pisolato e o Mário Robert, ele já sabe que perdeu, não tem como, é guerra de minutos, né? Eles têm ali, parece que meia dúzia de F-16 ainda voando, eles têm algum aparato ali antiaéreo, mas não faz frente. É como se, eu vou infelizmente colocar o Brasil nisso, né? É como se os Estados Unidos resolvessem invadir o Brasil. Seria uma guerra também de minutos. E olha que o Brasil é a 8ª força bélica do planeta, mas está muito aquém da força bélica americana. Ninguém pode fazer frente. Se pudessem, vamos colocar da seguinte maneira: se pudessem, se alguma força existente no planeta pudesse fazer frente aos Estados Unidos, já não teria feito? E se essas forças unidas pudessem fazer frente aos Estados Unidos, já não teriam feito? Ora, é óbvio que sim. Já teriam influenciado o planeta, né? E tornado isso uma nova força mundial. E óbvio que eu me refiro àquela reunião anterior, né? Sino-russa, ou seja, China e Rússia. Eles não têm como fazer frente e tem muito armamento. Não só seria talvez a pior guerra que a gente vivenciaria, como muito provavelmente o massacre da civilização humana, né? Talvez até a sua extinção. Então ninguém quer isso. É por isso que se usa essa metodologia, essa estratégia dissuasória para dar uma oportunidade para o inimigo se render, para que a população civil não pague o preço, Andréia. Agora, não se trata, né, de se vai acontecer, pelo que eu tenho observado. Se trata realmente só de quando, e eu diria que o quanto antes seria melhor, porque vai ser um efeito dominó. Vai cair a Colômbia e vai cair o Brasil.
Professor Pisolato, eu não sei se eu já contei ao senhor o meu sonho, né? O meu sonho recente é o seguinte: acordar de manhã, assim, lógico, acordar de manhã, né, gente? Eu acordar, abrir assim o telefone e tá lá. Maduro foi pego, né? E junto com ele, passaram no Brasil e levaram mais alguns, assim. Mas eu quero saber do senhor, tirando a brincadeira séria, tá, gente? Quanto tempo demora, professor? Como é que o senhor está vendo? Está ansioso também? Eu vou concordar com o Caivano, de fato, o Trump está fazendo diversos approaches nessa situação. É uma espécie mal comparando, uma espécie de nova diplomacia do dólar e novo Big Stick. Aqueles 50 milhões de dólares são tentadores internamente, inclusive. Pode ser que algum general, já percebendo a queda do seu líder, vá e acabe apreendendo o Maduro e levar a passar os restos dos seus dias, talvez numa prisão venezuelana ou no solo venezuelano ou um pouco mais abaixo do solo venezuelano. É o que está acontecendo. Se não houver alternativas internas e que sirva de lição ao Brasil, o que o Trump está fazendo com a Venezuela, se não houver alternativas internas, é bem provável que haja algum tipo de aproximação militar, que eu acredito que seja rápida, por mais que haja selvas venezuelanas que possam estender esse conflito um pouco mais além, aí a gente teria que ter informações que nós não temos. O quanto essas tropas financiadas da Venezuela, aquelas bem armadas, não aquela pataquada que se aparece na televisão de vez em quando aí, as verdadeiras tropas, o quanto elas têm capacidade de resistir nas selvas. Mas aí, se inclusive um jornalista de uma certa rede TV andou mencionando que ali seria uma espécie de novo Vietnã, gente, sério, vamos voltar para a escola, daí a gente vai falar que é novo Vietnã, vamos voltar para a escola, daí, né? Primeiro que os Estados Unidos não perdeu a guerra do Vietnã, né? Não a guerra, perdeu no marketing, perdeu na narrativa, mas não a guerra. E depois, eles têm drones capazes de fotografar a tampa de um barco, do tanque de combustível do barco, com um drone. Você acha realmente que eles vão colocar no solo os Night Walkers, aqueles caras que pegaram Osama Bin Laden à toa? Não, então, militarmente, não há nem questionamento. A questão é quanto tempo demoraria isso, quanto tempo o Maduro demora para cair, porque, de fato, o Trump está fazendo, como bem disse o Caetano, essas políticas de aproximação para tentar ver se internamente se resolve. Se não der, aí, de fato, o que vai acontecer é, infelizmente, o conflito militar, que pode respingar no Brasil, como também bem anotou o Caivano. Nós temos fronteira com a Venezuela, teremos problemas para resolver, inclusive diplomaticamente, porque o Brasil está com um baralho bem pequeno na mão, tem poucas cartas aí. Uma hora joga a carta do isentão, não, sempre fomos pacíficos. Não, a outra hora resolve subir um pouquinho o tom, não, temos que deixar que a Venezuela resolva os seus problemas internos. Eu sempre uso o mesmo argumento, né? Para usar o exemplo que o Caivano citou antes da Segunda Guerra Mundial. Então quer dizer que os Estados Unidos deveriam deixar a Alemanha continuar nazista para não interferir nos problemas internos da Alemanha? Pô, ali é uma ditadura, gente. É uma ditadura, é um narco-estado. Pessoas morrem, pessoas são presas. Como que a diplomacia brasileira, que fala tanto em democracia, direito e liberdade, não se posta contra isso? Tudo em nome de uma, sei lá, de uma agenda chavista? Então eu vejo que vai acontecer. Eu ando falando que vai ser aonde Maduro vai passar o Natal. Vai passar o Natal vestido de amarelo em Guantánamo, vai fugir para a Turquia, a gente comentou em off, acho bem difícil, mas enfim, há uma possibilidade. Vai fugir para a Rússia, ou vai fugir para o Brasil, que eu não duvido de nada também, ou vai fugir para o inferno, que é onde a gente torce para que ele vá parar. Muito obrigada, professor Pisolato. Bem, o Mário, é claro que a gente não, eu, né, fiz uma brincadeira aqui, mas fiz uma brincadeira real com a ansiedade do brasileiro, de modo geral, principalmente nos últimos anos, né? Aliás, ansiedade essa que talvez tenha atrapalhado muita coisa também nesses últimos anos, porque o brasileiro está tão de saco cheio que ele quer resolver as coisas para ontem. Mas o fato é, levando em consideração a análise do professor e também do doutor Caivano, é que todas essas estratégias do Trump garantem um resultado a longo prazo, né? Porque é aquele negócio, né, do dito popular usado pelas avós, né? O apressado come cru. Então, essa demora do Trump pode sim significar um resultado a longo prazo e que pode se estender para outros países da América Latina. Eu não acredito que o Donald Trump queira uma guerra neste momento, tá? O povo americano está de saco cheio de guerra, já perderam muitos filhos, muitos pais nas guerras, né, por aí afora. E eu acredito que o Donald Trump
perderia muita popularidade numa guerra agora, né? Ele tem que alavancar a sua popularidade, na verdade, quer dizer, pelo menos essa é a narrativa que a imprensa e as pesquisas dos Estados Unidos estão passando para nós aqui. Mas eu não acredito que ele queira um conflito, não. Acredito que seja blefe dele. Ele quer que realmente algum general, alguém próximo ao Maduro, entregue a localização dele, entregue ele vivo, e eu já vou explicar o porquê. Mas eu tenho um sonho também, André, assim como você, eu só vou complementar. No meu sonho, Maduro é entregue por um oficial do exército dele. Ele é entregue, assim, de mão beijada para o Trump. Maduro se senta ao lado de El Pollo Carvajal, né? Eu falo assim, e aí, Hugo, estás bem? Aí o Hugo fala para ele, não estou bem, não estou bem. Aí os dois conversam e daqui a pouco o Trump, eu falo assim, metaforicamente, né? Trump e o FBI sentam na frente dos dois e falam assim, vamos bater um papo aqui. Essa história de Foro de São Paulo, quem faz parte, quanto recebem, quem financia. Eu acho que a guerra que o Trump quer travar é essa aí. Essa é a guerra que o Trump está interessado. Tem muita gente em Brasília, neste momento, borrando as calças, com medo de Maduro ser capturado vivo. Então, Maduro tome bastante cuidado, porque eu não estou achando que pessoas de dentro do seu país irão eliminá-lo, não. Eu estou achando que tem muita gente do lado de fora, de países que se dizem amigos de Maduro, que querem, neste momento, ele morto, não vivo. Se ele for capturado vivo, ele vai entregar muita gente, muitas festinhas do Foro de São Paulo vão ser entregues. Aí a casa vai cair para muita gente. Aí tá a guerra que Trump quer, André. Certamente. Olha, quero agradecer a todos vocês, mas antes, deixa eu ler aqui um superchat, mandar um abraço para a Gita Brasil, que deixou uma mensagem aqui para a gente. Presentei com uma assinatura do TV Flórida, USA. Valeu, Agita Brasil, camisetas, ponto. Aliás, que ponto? Não tem ponto, gente. Agita Brasil, camisetas com BR. Tá, vamos lá para o Sérgio, superchat do Sérgio, muito obrigada, Sérgio. Ele escreveu o seguinte: Andréia e senhores, serei cauteloso, porém ácido. Os americanos da atual administração têm o dever moral de consertar as interferências do governo passado no mundo e deixo um senão aos congressistas que se apegam aos cargos. Bem, eu vou fazer uma rodada de 1 minuto aí, 30 segundos a 1 minuto para cada um. Eu sei que o assunto é complexo, mas só para a gente dar uma resposta para o Sérgio aqui, não tomar tanto tempo de vocês. Vou começar então com você, Caivano. Não, o Sérgio é assim, né? Ele acompanha os nossos canais aqui, os nossos canais de direita, é uma pessoa bastante inteligente, já provou isso, e eu acredito que ele esteja certo, esteja no caminho certo. A análise realmente é essa. O problema do Brasil passa por isso, sim, Sérgio, por esse apego ao cargo público, né? Apego às facilidades e os benefícios que o cargo público lhe provém. Agora, note que nós temos um deputado que abriu mão de tudo para levar lá para fora o que está acontecendo de errado aqui. Então, como eu digo, ainda há esperança, e fazendo uma menção àquela música dos Titãs, o pulso ainda pulsa. Professor Pisolato. Concordo com o Sérgio, só a minha preocupação é o que fazer com toda essa informação, que veio um balaio de informação dos Estados Unidos. Se nós aqui, aliás, o Martin Luca falou isso, né, num comentário no X semana passada, a gente pode fazer nos Estados Unidos o que a gente está fazendo, denunciar, mostrar, mas é preciso que aqui dentro do Brasil hajam pessoas corajosas, e a coragem, ela não vai surgir com você com medo em casa, né? O resgate não vai vir, resgate da nossa coragem não vai vir se a gente ficar parado, né? Então essa segunda parte é que me preocupa um pouquinho, porque a gente vive essa insegurança jurídica e vai ser muito difícil solucionar isso pela via eleitoral, já que o juiz vai jogar ano que vem. E com você, Mário. Os que os meus colegas falaram aí foi maravilhoso, e eu digo mais, o Donald Trump ainda tem um mandato pela frente, não deu nem 1 ano de governo Trump ainda. Acredito que muitas águas vão rolar, muitas informações, né, como disse o professor e o Caivano, estão em jogo, né? Tem muitas informações, inclusive de interferências
né, do antigo governo americano em eleições no nosso país, olha só que interessante, né, em vários outros países, e o Trump vai saber utilizar essas informações muito bem. É só o primeiro ano, parece que já passamos 4 anos de Trump, né, de tanta coisa que está acontecendo diariamente, mas não completou nenhum ano ainda. E depois ainda tem de vence. Então, o bicho vai pegar, eu acredito.